Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria hoje interromper aí a nossa série sobre o Louis Lavelle e apresentar uma breve exposição sobre a situação internacional para que nós não fiquemos brincando de hotel do apocalipse, discutindo filosofia enquanto o mundo explode ao nosso redor. É muito importante que vocês entendam o que está acontecendo. Eu acho que, pelo que eu tenho lido na imprensa, o número das pessoas capacitadas para entender isso é mínimo, para não dizer nulo, porque, em geral, falta a perspectiva correta. Muitas análises que têm aparecido elas são certas em si mesmas, mas não conseguem articular os fatores dentro de uma perspectiva suficientemente ampla, de modo que os vários fatores em jogo apareçam na sua interação verdadeira. Vocês devem se lembrar que no meu debate com o professor Alexandre Dugin, a minha preocupação foi sobretudo caracterizar os três agentes, os três atores principais do processo, que são três esquemas globalistas, um que nós podemos chamar de ocidental ou euro-americano, outro russo-chinês e outro islâmico. Cada um movido, vamos dizer, por um discurso ideológico diferente e, portanto, representando valores diferentes. Basicamente, o euro-ocidental representando a mentalidade moderna, cientificista, materialista, o bloco russo-chinês, o bom e velho marxismo, e o Islã representando sobretudo a ideologia revolucionária de Said Qutb. Pode-se discutir, evidentemente, qual é a relação entre esse Islã revolucionário e o Islã tradicional, mas eu acho que, para mim, essa discussão é puramente acadêmica, porque hoje em dia praticamente não há outro Islã a não ser aquele representado por essas facções revolucionárias. É claro que existem pessoas, indivíduos ou pequenos grupos que têm uma outra visão das coisas, que eles acreditam ser mais tradicional, mas isso aí é politicamente e historicamente irrelevante. Então, é claro que identificar os três atores é o passo preliminar a qualquer análise possível, mas acho que agora nós podemos entender alguma coisa a mais a respeito do modus operandi, ou seja, o que eles estão fazendo, o que está acontecendo no mundo. Em vez de tomar como ponto de partida os acontecimentos da semana, que é todo esse barulho em torno da Coreia, eu vou partir de uma direção completamente diferente, utilizando, então, algumas análises que foram feitas do ponto de vista econômico por dois excelentes analistas econômicos aqui dos Estados Unidos. Um deles é James Rickards, nesse livro Currency Wars, As Guerras da Moeda, e o outro é o Porter Stansberry, que vocês podem encontrar facilmente na internet. Tem uma longa gravação que ele fez expondo o seu ponto de vista e por que ele acha que o dólar vai cair nos próximos meses. Só que há uma diferença. Eles parecem acreditar que esta queda do dólar, que essa crise da economia americana, representará um grande perigo para o atual governo americano. Porter Stansberry chega a conjecturar que será isso o fim do Barack Obama. E não é assim que eu estou vendo as coisas. Mas, de qualquer modo, eu vou aproveitar a análise deles, que me parece muito bem feita. Depois vocês podem conferir no site do Porter Stansberry, ou até comprando esse livro. Não sei se esse livro está na internet. Mas a coisa é mais ou menos assim. Desde os famosos acordos de Bretton Woods, os Estados Unidos são o único país do mundo cuja moeda não precisa ter lastro, porque como funciona? Como o dólar é aceito universalmente como moeda de troca, né, importação e exportação, então o valor dele está garantido, quer dizer, automaticamente. Isso quer dizer que o governo pode imprimir quanto dinheiro ele bem entenda, sem que isso cause necessariamente a desvalorização da moeda.
Acontece que nos últimos anos os Estados Unidos vêm se endividando cada vez mais. Quer dizer, até 1970 os Estados Unidos eram o maior credor do mundo, agora são o maior devedor, a dívida vai para muitos trilhões, e só na primeira gestão do Barack Obama ela duplicou. Então isso acaba criando uma situação que é bastante, cujo resultado é bastante previsível. Quer dizer, os outros países começam a conjecturar se não seria vantagem livrar-se do dólar. O dólar como moeda internacional significa o seguinte, significa que se, por exemplo, a Austrália quer comprar uns tratores da Alemanha, ela não pode comprar diretamente, ela tem que primeiro comprar os dólares e depois pagar com os dólares o trator. Então, mais recentemente tem surgido uma tendência geral de abandonar o dólar como moeda internacional e usar ou as moedas locais, ou mediante acordos bilaterais, ou fazer assim, um pool de várias moedas, ou mesmo criar uma nova moeda internacional. Isso quer dizer que, a partir desse momento, a garantia do dólar, que é o comércio internacional, acaba e, naturalmente, o dólar desvaloriza. Então, numa circunstância normal, quer dizer, numa democracia onde vigora lei e ordem e o processo político ocorre normalmente, então uma crise econômica geralmente provoca a queda do governo. Vamos supor que fosse uma crise interna na Inglaterra, por exemplo, né? Então a moeda desvaloriza, aparece o desemprego, a crise geral e naturalmente o pessoal então derruba o governo. Na Inglaterra é muito fácil você derrubar um governo, né? Simplesmente troca o primeiro-ministro. Mas as coisas não são bem assim aqui nos Estados Unidos. Por outro lado, a gente vê que as nações que estão mais interessadas em livrar-se do dólar como moeda internacional, várias delas já têm acordo. Por exemplo, existe um acordo da China com a Austrália, eles não usam mais o dólar, né? Parece que a China e a Arábia Saudita também não usam. Tem vários países que estão fazendo acordos bilaterais, mas existe um grupo de nações que é o chamado BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem o seu próprio projeto globalista. Na verdade, é o projeto russo-chinês. A gente fala BRICS é quase um eufemismo. Na verdade, é Rússia e China. O resto não pode absolutamente nada, ainda que tenha, vamos dizer, algum vigor econômico, como sem dúvida o Brasil tem, a Índia tem, a África do Sul tem, mas militarmente eles não são nada comparados com Rússia e China. Então, o BRICS não é nada mais do que o esquema russo-chinês, né, maquiado, né, como, aliás, é uma coisa tradicional na política soviética, camuflar-se sob o aspecto de terceiro mundismo, ou até havia o bloco dos países não alinhados, que estavam todos alinhados com a União Soviética. Isso nos anos 60 houve essa conversa dos países não alinhados, né? Então, não alinhado quer dizer que estava alinhado com a União Soviética. Então o BRICS é mais ou menos a mesma coisa do ponto de vista assim, da sua fachada. E a ideia do BRICS é criar uma nova moeda internacional, portanto um banco central mundial que se substituiria ao Fundo Monetário Internacional e faria então circular uma nova moeda, o que significa automaticamente um governo mundial, sediado então na ONU. Isso já está num processo bem adiantado. Quando vocês lerem os comentários assim, americanos, eles enfatizam muito a ausência de unidade nos planos do BRICS, dissensões internas, discordâncias, etc, mas isto, para quem tem alguma prática da história do movimento comunista, isso não significa absolutamente nada. O movimento comunista está dividido desde o seu primeiro dia, tá certo? E a divisão interna é frequentemente um dos meios pelos quais ele cresce e se desenvolve. Inclusive, a divisão é aproveitada como um artifício pelo qual você pode seguir duas ou três políticas diferentes, todas convergindo para o mesmo resultado.
Então, a ascensão do BRICS e da nova moeda internacional, evidentemente, é a queda da economia americana. Né? Então, como é que estão os Estados Unidos reagindo a isto? Você vê que o governo Barack Obama ele tem se preocupado em duas coisas. Primeiro, em aumentar a dívida, portanto, fomentar esta mesma crise. Segundo, cortar o orçamento das Forças Armadas, quer dizer, debilitar as Forças Armadas, justamente no momento onde há pelo menos duas ameaças de agressão, uma por parte do Irã, outra por parte da Coreia. E, ao mesmo tempo, está fortalecendo formidavelmente os mecanismos policiais de controle interno. Vocês devem ter ouvido falar desta monumental compra de munições por parte do Homeland Security. Até 2 semanas atrás eram 1 bilhão e 600 milhões de rodadas de balas hollow point, que são balas proibidas para uso militar, portanto só podem ser usadas internamente contra a própria população local. Também compraram carros de assalto e depois nessa semana veio mais compra de munições, mais compra de armamento e sobretudo compra o fuzil que eles querem proibir, que é o AR-15. Eles compraram uma multidão de fuzis AR-15 e ainda dizendo, por incrível que pareça, que era para defesa pessoal dos seus agentes, justamente quando o governo diz que o fuzil AR-15 jamais pode ser usado como arma de defesa pessoal, porque ele é eminentemente uma arma de ataque. Então, tudo isto mostra o seguinte: o governo está perfeitamente ciente da crise econômica que vai vir, está ciente da queda da economia americana, que se anuncia aí iminente, e ele está preparado não para enfrentar a crise econômica, mas para enfrentar a crise social decorrente. Portanto, isso quer dizer que a queda do dólar já é aceita, vamos dizer, pelo governo americano como uma fatalidade, uma coisa que vai acontecer mesmo, e onde o que interessa não é tirar o país do buraco, mas simplesmente defender o governo contra a pressão e a crise social interna. Isso quer dizer o seguinte, que o nosso amigo Barack Obama ele está perfeitamente inserido dentro do esquema do BRICS. E não deixa de ser curioso que o próprio Fundo Monetário Internacional andou recomendando a troca do dólar por uma nova moeda internacional. Então, é claro que no discurso do BRICS, né, assim como, por exemplo, no discurso do professor Alexandre Dugin, toda esta coisa aparece como se fosse, vamos dizer, uma nova ordem mundial, uma outra ordem mundial, outro mundo possível, que então se oporia, né, a presente ordem mundial, né, chefiada pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, ONU, etc, etc. Quando, na verdade, não é nada disso. A gente vê que todo este esquema globalista ocidental está favorecendo essa ascensão do BRICS. O BRICS não existiria sem o investimento ocidental lá, tá certo? E, sobretudo, quando nós vemos que esta elite globalista ocidental ela apoia, né, o Barack Obama, quer dizer, incondicionalmente, quando evidentemente a política do Barack Obama está voltada mais para fortalecer o BRICS e quebrar a espinha da economia americana do que para qualquer outra coisa, então nós vemos que esta competição entre dois esquemas globalistas ela é mais fingida do que real. Parece que aí os dois grandes esquemas, o russo-chinês e o esquema ocidental, eles se uniram para criar realmente uma nova ordem mundial do dia para a noite, né, centrada na ONU, assim, praticamente oficializada como governo mundial, e fazer isto em cima do cadáver da economia americana. Como, aliás, eu já vinha dizendo há muito tempo, eu só não tinha entendido, vamos dizer, a rapidez com que esta coisa podia acontecer. O esquema está praticamente pronto e eu creio que, se não houver nenhum imprevisto e nenhuma
pode haver imprevisto, porque esse esquema globalista ele já falhou várias vezes, já era, na verdade eles contavam em ter um governo mundial na década de 80 do século passado e não criaram até agora. Então pode haver algum contratempo, mas se não houver nada, em menos de um ano esse esquema vai estar funcionando e a economia americana vai começar um declínio sem precedentes. No sentido contrário, existe o fato de que as reservas americanas de xisto bituminoso são as maiores do mundo e, até um tempo atrás, o processamento do xisto bituminoso para transformá-lo em petróleo é uma coisa muito complicada, mas agora tem a tecnologia para isso e é possível que, vamos dizer, a abertura e a exploração dessas reservas de xisto bituminoso levante a economia americana de uma maneira extraordinária, assim como ser um processo similar ou até maior do que aquela explosão de riqueza que houve quando se descobriu, né, o petróleo, né, entre o século XIX e XX. Né? Então, é possível que isso aconteça, isso mude completamente a direção das coisas. A mim me parece que o governo Barack Obama está preparado para as duas eventualidades. Quer dizer, para tirar proveito da destruição da economia americana, implantando, portanto, uma ditadura, né, e se aproveitando da própria crise social para se fortalecer, porque as crises sociais derrubam governos democráticos, mas fortalecem as ditaduras, e ele está montando tudo para fazer uma ditadura aqui. E também está preparado para outra eventualidade vamos dizer, do crescimento, da recuperação econômica americana, da qual ele, sem ter mérito nenhum, ele apareceria então como o grande beneficiário, como o homem que salvou a economia americana. Eu acho que ele está pronto para as duas eventualidades. E não por coincidência, esse economista, o Porter Stansberry, ele já fez duas análises, na verdade contraditórias, uma num sentido e outra no outro, mas me parece que as duas fazem muito sentido. É possível uma coisa como é possível a outra. É possível a queda total, a crise social e a ditadura americana concomitante à instalação dessa nova ordem mundial centrada na ONU, na qual ordem, segundo a declaração dos próprios porta-vozes do BRICS, os elementos fundamentais da economia, os propulsores da economia, serão grandes empresas estatais dos vários países. Então, é claro, uma nova ordem mundial socialista. Né? E é possível também a recuperação da economia americana. Como entra no meio dessa história este caso da Coreia? A mim me parece que o esquema russo-chinês está usando a Coreia como um elemento diversionista, quer dizer, envolver os Estados Unidos num conflito que não faz o mais mínimo sentido, mantê-lo ocupado e desgastá-lo para apressar a queda da economia americana. Isso é bem possível. Também existe uma segunda possibilidade de que os russos chineses estivessem usando a Coreia neste sentido e que a glória subiu a cabeça do Kim e ele decidiu agir por conta própria e, por assim dizer, escapou do controle do esquema. Essa é uma outra possibilidade, repetindo então uma situação que aconteceu com Cuba nos anos 60, onde depois que os russos instalaram aqueles foguetes em Cuba, também a glória subiu a cabeça do Fidel Castro e ele começou a ter iniciativas por conta própria, escapando, por assim dizer, do controle dos russos. Mas escapar do controle não quer dizer que está agindo contra. Isso quer dizer, o movimento comunista ele sempre teve isso, ele tem um acelerador e um breque. E está sempre usando os dois, tá certo? E vamos dizer, justamente dessa tensão entre esses dois movimentos é que o esquema comunista tem progredido sem parar, na verdade. Né? Então,
quando parece que para, como aconteceu no negócio da queda da União Soviética, ele para num sentido, mas começa a atuar no outro. Então, a queda da União Soviética foi acompanhada não de um decréscimo, mas de um aumento, de um crescimento formidável do movimento comunista internacional. É uma outra coisa extraordinária você notar que praticamente toda a bibliografia americana sobre o comunismo, ela sempre interpreta o comunismo, o movimento comunista, como um braço do Estado soviético ou do Estado chinês. Que me parece um erro metodológico formidável. Por quê? Porque o movimento comunista antecedeu de mais de meio século o surgimento da União Soviética e de quase um século o surgimento da China comunista. Então ele tem a sua dinâmica própria. Ele não depende dos estados que ele mesmo cria. Quer dizer, esses estados são, vamos dizer, instrumentos provisórios. Então, na verdade, seria uma loucura considerar o movimento comunista um instrumento da União Soviética. Ao contrário, a União Soviética foi um instrumento do movimento comunista e, conforme mostrou ali o Anatoly Golitsyn no livro New Lies for Old, quer dizer, Novas Mentiras no Lugar das Velhas, o movimento comunista soube sacrificar aquele edifício que ele tinha construído em favor do crescimento do movimento enquanto tal, dotado agora de novas estratégias, inspiradas em parte no Antônio Gramsci, mas não só Gramsci, e dotado de uma flexibilidade muito maior, portanto, tendo abdicado daquela unidade doutrinal monolítica que tinha antes, para aceitar formas de ação muito mais diversificadas e, portanto, muito mais incontroláveis. Contribui para isso também o fato de que verbas imensas da KGB foram espalhadas pelo Ocidente, são milhares de firmas laranja, de modo que a situação se tornou tão nebulosa, tão mesclada, que é difícil você identificar onde está a ação, vamos dizer, do atual esquema russo e onde tem uma coisa completamente diferente. Não dá para você saber o que são essas firmas, o que é a máfia russa, o que é o governo russo. É tudo uma confusão dos demônios. Tá certo? Então, e aparecem no cenário, então, milhares de novos agentes que você não sabe de onde vieram. Às vezes as pessoas usam termos como os oligarcas, a máfia russa, etc. Mas e aqui nos Estados Unidos o pessoal sempre gostou de explorar divisões internas do movimento comunista como se elas fossem uma coisa catastrófica. Porque se escreveu sobre o famoso conflito sino-soviético, conflito que nunca existiu e que nunca teve o menor efeito em coisa nenhuma. Tá certo? Estavam sempre, veja, durante todo o conflito sino-soviético, nunca parou de haver contatos entre os dois governos, viagens de diplomatas, acordos bilaterais, etc. Tudo continuou normal. O conflito sino-soviético só existia na mídia ocidental. Do mesmo modo, o conflito entre o governo russo e os oligarcas, ou o governo russo e a máfia, tudo isso a gente tem que olhar assim com uma certa dúvida. Não podemos negar, mas também não é para acreditar completamente. Enquanto nós não conseguimos mapear todos esses agentes, saber quem é quem, é melhor olhar tudo isso com um certo cepticismo. Ora, dentro dessa situação, como é que fica o Brasil? Nós sabemos que estamos aí na iminência de uma crise constitucional por causa dos condenados do mensalão, e nenhuma das sentenças foi executada até agora, e que agora, inclusive, está começando uma investigação. A promotoria pede uma investigação sobre o envolvimento do Lula, e é possível que haja uma queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e o Executivo, sendo que, neste caso, o Supremo Tribunal Federal deverá recorrer às Forças Armadas para fazer cumprir as sentenças, e daí nós temos uma situação que será caracterizada como um golpe militar. Porém,
Dentro do cenário internacional, nós perguntamos, e se houver um golpe militar, os militares assumirem o poder, derrubarem o PT, prenderem todos os mensaleiros, etc, etc. Do ponto de vista internacional, não muda absolutamente nada, porque o Brasil continuará inserido dentro do esquema do BRICS, apenas com outros agentes que vão roubar menos em benefício próprio e vão levar mais a sério o novo esquema socialista anti-americano internacional. Então estas são, vamos dizer, as perspectivas. A única possibilidade de mudança do rumo dos acontecimentos é esta recuperação da economia americana, graças ao xisto bituminoso, ou uma intervenção divina. Porém, as intervenções divinas geralmente não acontecem quando as pessoas estão pedindo para não acontecer. Então, eu sinceramente não acredito que o novo Papa compreenda a situação, pelo menos nestes termos. Aliás, eu não vi isso explicado dessa maneira em parte alguma. Inclusive mesmo as análises econômicas melhores, como a do James Rickards e a do Porter Stansberry, eles ainda têm, vamos dizer, uma visão da política americana como se fosse, vamos dizer, uma competição normal democrática, quando evidentemente a situação aqui já é muito anormal. Nós vemos que o esquema de proteção construído em torno da pessoa do Barack Obama, de modo a permitir que um total desconhecido, um sujeito sem documento, que não se sabe de onde surgiu, continue na presidência com poderes superiores ao que qualquer outro presidente teve até em tempo de guerra. Você veja que essa medida executiva que o homem passou, que lhe permite executar qualquer cidadão americano sem processo, sem direito de habeas corpus, sem coisa nenhuma, prender ou matar qualquer um, é uma coisa que nem no tempo de guerra existiu isso aí. Então, ele está com poderes aumentados que lhe permitem fazer isso, que lhe permitem tomar de qualquer cidadão o estoque de comida que ele tenha guardado ou quaisquer metais que ele tenha acumulado. Então, em face da crise, muito pessoal diz, não, vamos investir em ouro, vamos investir em prata, vamos investir nisso, naquilo. Fala, não adianta nada, porque o governo pode tomar tudo a qualquer momento. Então, quer dizer, toda a possibilidade de autodefesa do cidadão está legalmente bloqueada. Eu não sei se Barack Obama tem meios policiais para fazer valer todo este poder que ele se arrogou, mas pelo menos ele vai tentar. Muitas vezes a gente vê que essa arrogância do governo funciona às vezes em sentido contrário, como por exemplo nesse caso do desarmamento. Existem 2 ou 3 estados que aderiram a esta coisa desarmamentista, mas a maioria não está nem ligando, e todas as medidas desarmamentistas que foram tomadas até agora pelo governo, todas estão sendo solapadas em nível local por processos, por via judicial. O pessoal bloqueia tudo e continua tudo como estava antes, todo mundo conserva suas armas e só desiste delas quem quer. Então, claro, o poder do governo federal não é tanto quanto ele parece, mas o simples fato dele se arrogar esse poder já é um negócio evidentemente alarmante, principalmente porque o agente que está fazendo isso é um sujeito que tem o direito de permanecer anônimo, escondido por trás de tudo. Quer dizer, é um fato inédito na história do mundo. Quer dizer, ninguém pode saber quem é o cara. Ele, vamos dizer, hoje em dia, outro dia eu vi a entrevista do Mike Zullo, que é aquele investigador do Joe Arpaio, e ele disse o seguinte: bom, no começo, no primeiro relatório que nós apresentamos, nós dissemos que havia o que chama probable cause, quer dizer, você tem motivo suficiente para iniciar uma investigação. Agora não é mais probable cause, agora nós temos a prova material definitiva de que tanto a certidão de nascimento, quanto o alistamento militar do Barack Obama, quanto o seu Social Security, é tudo falso. Na verdade, o Zullo disse que não há um só documento do Barack Obama que não tenha problemas. Então isso quer dizer, ninguém sabe quem é o cara e, na verdade, há um cerco para que ninguém investigue, ninguém fique sabendo nada. Quer dizer, é um acontecimento inédito na história. Então é evidente que o esquema construído para proteger esse indivíduo é muito grande, é muito vasto, tá certo?
e é de tipo tentacular. Ele chega até assim, juízes do interior, testemunhas, estão conseguindo calar praticamente todo mundo. É uma situação muito anormal, que já configura, né, um quadro evidentemente ditatorial. Então, eu acho que nas duas situações, da crise econômica ou da recuperação, o Barack Obama vai inventar um jeito de se sair bem, a não ser que apareça, né, que essa coisa dos documentos acabe estourando. É possível que estoure, porque agora tem um processo rolando na Suprema Corte do Alabama, que é presidida pelo Roy Moore, que não é alguém de se deixar intimidar. Então é possível que através do Alabama a coisa estoure. Mas, veja, as possibilidades de desenvolvimento são uma coisa, de desenvolvimento da situação são uma coisa, e o esquema da situação que já está montado é outra. E essa coisa do BRICS e da nova moeda internacional, isso já está montado. Isso não é uma questão de ser, mas é uma questão de quando. Quer dizer que mais dia, menos dia, teremos a nova moeda internacional e o dólar vai cair. Isso aí é quase impossível que não aconteça. Então é essa a situação na qual nós estamos, e vocês aí no Brasil, vamos dizer, na melhor das hipóteses, vocês vão ter também um Brasil integrado na nova ordem mundial socialista, seja pelas mãos dos atuais, né, cleptocratas, seja pelas mãos dos nossos honestos militares. Então esta é a situação. Então vamos fazer uma pausa e daqui a pouco nós voltamos.